Muito boa noite. Você está assistindo uma live que foi gravada hoje, dia 4 de abril. Essa live será realizada por mim e pelo Eduardo. Nós somos médicos homeopatas. Eu vou adicionar aqui o Eduardo. Pronto. Então, o Eduardo entrou. Hoje nós vamos conversar sobre doenças crônicas e doenças agudas. Mas antes da gente entrar nesse assunto, a gente vai retomar algumas coisas que a gente já conversou aqui sobre doença, sobre energia vital, sobre alguns princípios da homeopatia, para a gente chegar finalmente no tema da live de hoje. Mas, relembrando, toda noite a gente fala isso, o objetivo é conversar sobre o tema, mas, acima de tudo, é trazer luz às dúvidas de vocês. Então, se vocês puderem trazendo dúvidas para a gente durante a live, não precisa ser do tema que a gente vai conversar hoje. Essa é a nossa maior expectativa com as lives, né? Não é ficar aqui conversando sobre o tema que a gente traz na noite, né? Na verdade, é ficar respondendo as perguntas que vocês tiverem, né? Então, se vocês já quiserem trazendo perguntas para a gente agora, a gente agradece. Mas, enquanto isso, a gente vai conversando um pouquinho, né? Minha cunhada entrou. Eu vi. Beijo, André. Eu vi. Então, vamos começar conversando sobre vitalismo, né? Que é a base da homeopatia. Então, o que é uma medicina vitalista? É aquela que acredita que o corpo é animado por uma energia. Então, uma energia que dá vida ao nosso corpo. Quando essa energia sofre algum estímulo externo, ela entra em desequilíbrio e quando ela está em desequilíbrio, ela manifesta a doença. Então, a doença é um desequilíbrio da energia vital. E a medicação homeopática, ela age na energia vital. Então, ela estimula essa energia a retomar um equilíbrio e, na hora que ela retoma o equilíbrio, ela melhora da manifestação. O Eduardo caiu, eu não tinha percebido. Oi, mãe, boa noite, beijo. Pronto, o Du voltou. Então o Du vai conversar um pouquinho com a gente sobre energia. Vamos começar com esse tema, a princípio. Então, a energia, toda vez, né, que esse assunto ele é abordado, a gente corre um grande risco aí de partir para um lado um pouquinho místico, né? E absolutamente não é o que a gente deve fazer, né? A gente sabe aí pela física que não existe solução de continuidade, né, entre a energia e matéria. E, enfim, a energia é uma grandeza escalar, não tem direção, não tem. É uma potencialidade, né? Então tem a energia elétrica, tem tem a lei da gravidade, da atração dos corpos, né? E, enfim, é uma potencialidade. A energia vital é só uma expressão, né? E aí a gente usa essa energia para viver. Então é só isso, só. Aí na homeopatia, isso eu não sei se convém, né, comentar, mas a gente tem o princípio vital e a energia vital. A energia vital é essa energia que o nosso organismo aí dispõe, né, que é a energia da vida. Se for falar em termos mais técnicos, ATP, né, enfim, e que a gente utiliza aí para respirar, viver, se alimentar, obter conhecimento, ter relações, né? É só isso. Tá. E você quer falar um pouquinho sobre o vitalismo antes da gente entrar? Não, acho que é só esse comentário. Só.
Tá bom. Então, o vitalismo é o que a gente conversou, é a base da medicina homeopática, né? Para nós nos tornarmos médicos vitalistas, desculpa, homeopatas, nós temos que ter essa base, Essa visão, né? essa visão, obrigada. É. Essa visão de vida que é o vitalismo, né? Quer comentar alguma coisa sobre isso? A gente precisa dessa... A medicina, né? Ela é uma expressão, né, da visão de mundo, né? Pode ser de uma coletividade ou, né, do indivíduo, né, que se trata ou que trabalha com isso, né? E aí o indivíduo que se trata ou que trabalha com isso, ele tem que ter uma visão vitalista, né? Então é isso. Trocando em miúdos, a gente acredita que existe alguma coisa além, né, da matéria, né? Não precisa ser religião, não precisa ser nada disso, né? É só reconhecer que uma vez que não existe mais a vida e essa finalidade, né, que a gente preservar a vida, as moléculas, os átomos voltam tudo para a natureza, né, para a coletividade. E enquanto há vida, né, existe esse propósito, né? Então é como a gente repete, né, com uma certa frequência, o indivíduo que está doente, ele continua vivo. Então ontem tinha, né, um indivíduo, por exemplo, que venha infelizmente a falecer. Até ontem ele, né, tinha doença também, mas estava vivo. Como se esgota a vida enfim, acaba a energia, né, vital. Aí e tem a ver com o princípio vital também. Acaba a vida, né, não tem mais energia, então existe alguma coisa ali que tem um propósito, né, uma individualidade. Isso. Trocando em miúdos, né, não é mais profundo que isso. E aí a gente fala que o desequilíbrio dessa energia traz a doença, né? E as doenças, hoje a gente vai fazer um resumo, não vamos ficar detalhando aqui, senão vai ficar um pouco cansativo, né? Mas a gente objetivamente divide ali em doenças crônicas e doenças agudas. Então, existe uma dúvida muito comum, né? A homeopatia trata só doença crônica ou ela também trata doença aguda? E o que são doenças agudas e o que são doenças crônicas, né? Então, a ideia de hoje é trazer à luz, né? Se vocês tiverem essa dúvida, né? O que são doenças agudas e o que são crônicas. Então, a doença aguda é aquela doença que a gente... de curta duração, vamos falar assim, né? Mais fácil de falar. Então, começa e termina rapidamente. Ela pode melhorar ou, infelizmente, né? Pode falecer. Então, curta duração, aguda. E a crônica, que é aquela que perdura mais, que são as queixas que a gente trata durante a consulta. Essa é uma forma objetiva, mais simples de dividir as doenças crônicas e agudas. Agora eu vou pedir para o Du falar um pouquinho sobre as agudas. As doenças agudas, tem muita gente tem me questionado assim, né? Tem nos questionado. Nossa, você prescreveu alguns medicamentos para eu ter em casa, como é que eu uso cada um deles? E para que serve cada um, né? Porque existe esse costume de ter um antitérmico, de ter um anti-inflamatório, de ter, enfim, aquela caixinha de medicamento, né? Que é de praxe ter aí para uma emergência. E aí na homeopatia, eu vou falar um pouquinho sobre as doenças agudas, o básico, né? E não tem como passar isso de antemão para vocês, eu já vou explicar por quê. Então, na homeopatia, a gente tem, basicamente, né, um pouquinho mais complexo que isso, mas basicamente a gente tem dois tipos de doença aguda. Uma que é só um indivíduo apresenta, por exemplo, comi uma comida muito gordurosa e não estou passando bem. Então, isso é um indivíduo, né? Então, é uma doença aguda individual. Ou, bati o meu dedinho no pé da cadeira. Então, é um indivíduo que está tendo aquilo ali, que são as intercorrências. Ou o que a gente está passando agora, né, nesses últimos anos, por exemplo, uma doença coletiva.
no caso epidêmica, né? Tem outros tipos de doença coletiva, mas a gente não precisa falar. Então tem a doença que só você está sentindo, porque aconteceu alguma coisa com você. E tem a doença aguda coletiva, né, que são várias pessoas tendo uma doença muito semelhante, né? Pode se expressar um pouco de uma maneira um pouquinho diferente ou com alguns quadros clínicos semelhantes, né? Por exemplo, mais diarreia que nem o Covid, né? Mais gastrointestinal, diarreia, ou mais respiratório, se for um quadro um pouquinho mais importante, né? Mas o que importa é que a doença tem uma característica que acomete todos os indivíduos de uma maneira semelhante. E aí, o que acontece? Quando vocês têm, seja uma doença aguda individual ou coletiva, como a coletiva também você vai expressar da sua maneira, apesar de ser a mesma doença para todo mundo, né, existem algumas peculiaridades. Então, um tem mais calor, o outro tem mais frio, um tem febre, outro não tem, um tem dor de cabeça, o outro vai ter dor nas costas, enfim. A gente precisa, nesse caso, a gente deixa essa farmacinha, né? Mas não tem como a gente vai falar, se você tiver dor, tome isso, se tiver febre, tome aquilo, né? Então a gente precisa saber sempre dos seus sintomas individuais, né? Então vocês precisam lá descrever tudo. Do mesmo jeito, vamos fazer uma brincadeira assim, ó, na consulta é o problema crônico, então é como se fosse em slow motion, entendeu? Em câmera lenta, a gente vai conversar, vai ter tempo para falar sobre o assunto, né? Enfim, na doença aguda é uma coisa mais rápida, mas é a mesma Os coisa. mesmos Você vai detalhes. ter que falar mesmos detalhes, senão o medicamento homeopático não funciona, né? Então, eu tô tendo uma dor de cabeça porque comi uma coisa gordurosa. Então tem que falar os detalhes. E aí eu melhoro se eu vomitar e depois que eu vomito melhora, ou se eu dormir melhora. Então, é baseado nesses sintomas, né? Nesses detalhes que a gente vai escolher o medicamento, e o medicamento só vai funcionar se a escolha tiver baseado nesses sintomas que te individualizam. Vamos fazer aquela pausa dos 10 minutos, Du? Sim. Então, boa noite aos que entraram depois. A gente só vai repetir algumas ideias principais para a gente continuar aqui a nossa live. Então, como sempre, a gente pede para vocês irem trazendo as dúvidas de vocês, independente do tema. Então, o grande objetivo da live é esclarecer dúvidas sobre homeopatia e levar a homeopatia para o máximo de pessoas possíveis. Então, se vocês puderem compartilhar para aquele seu amigo que você acha que pode ser tocado por esse tema, né? A gente agradece, porque o grande objetivo é levar a homeopatia para o maior número de pessoas, né? E sanando as dúvidas, né? Eu tenho certeza que muita gente tem dúvidas mais simples do que o que a gente vai trazer de tema para a aula. Então, o que a gente queria são essas dúvidas, as dúvidas simples, mais básicas que vocês puderem trazer aqui para a gente ir sanando durante a live. Porque com certeza é a dúvida de muitos, né? Isso, boa, dúvida. Tudo bem, Rê? Beijo, Rê. Então, o grande objetivo da live é esse, trazer, tentar pelo menos, né, responder a maioria das perguntas. E enquanto as perguntas vão surgindo, a gente vai conversando aqui sobre homeopatia. Estou até pensando que a Renata está de férias, uma médica homeopata, e ouvindo sobre homeopatia. Grande médica homeopata de Botucatu. Quem estiver na região, né? Como dizem os jovens, eu super indico. É isso super que eles falam? Indico, Super indico. Renata, de Botucatu. Desculpa. E aí a gente começou relembrando uma dos princípios da homeopatia, que é o vitalismo, né? Então, todo o corpo animado, né? Existe uma energia que dá vida ao nosso corpo, que a gente chama de energia vital. Essa energia, quando ela sofre algum estímulo externo, ela entra em desequilíbrio, e quando ela está desequilibrada, ela manifesta a doença. E com a medicação homeopática, o que a gente pretende, né? Que essa medicação estimule essa energia vital para que ela retome um equilíbrio e pare de manifestar os sintomas.
E essas doenças a gente divide em diversas, né, são várias divisões, mas a gente trouxe aqui de uma forma mais objetiva em doenças crônicas e doenças agudas. As doenças agudas são aquelas de rápida duração. Então, ela melhora rápido ou, infelizmente, o indivíduo falece. E a doença crônica, que é aquela que a gente traz em consulta, conversa com o paciente, né? É aquela que a gente medica durante as consultas. O Du está trazendo para a gente, a princípio, as doenças agudas, que também divide-se em diversas formas, mas a gente trouxe objetivamente em duas. A epidêmica, que é o que a gente, se Deus Coletiva, quiser, né? já está acabando de passar, que é o que o Du está falando, a coletiva, que foi aí o Covid, né? Ou a individual, né? Isso, eu queria que você falasse de novo, rapidinho, pra gente. Não, então, a gente está falando bem assim, passando, né? Bem de uma maneira genérica, né? Então, pode ser uma intercorrência, ou seja, só você apresenta isso. Por exemplo, bati o dedinho no pé da cadeira, tomei muito sol, dormi pouco, comi demais, né? Isso aí são intercorrências e é só você que passou por isso. Ou pode ser coletivas e hoje a gente só vai falar mais, trazer, né, o que está na atualidade aí, que é a coletiva epidêmica. Tem algumas outras doenças coletivas, esporádicas, enfim, a gente não vai trazer hoje. Mas o fato é que em todas elas, tanto nas doenças crônicas como nas agudas, a gente precisa sempre, né, dos detalhes dos sintomas para o medicamento funcionar, né? Quer falar das doenças crônicas? Não, na verdade, antes de entrar, eu queria aproveitar que a gente falou, citou da farmacia, que é muito importante. Então, na hora que a gente fala de doença aguda, a gente não tem como fugir desse tema, que é a farmacinha. Então, o que é a farmacinha, né? A gente orienta os pacientes a terem alguns medicamentos. A gente tem uma listinha de medicamentos que usualmente a gente usa nos quadros agudos. E a gente orienta as pessoas a terem esses medicamentos guardados em casa, com cuidados, né? Vamos relembrar os cuidados, fala para mim. Então, o medicamento homeopático é sutil. Então, qualquer influência um pouquinho mais intensa pode estragar, né, comprometer aí a validade do medicamento. Então, pode ser temperatura muito alta, então sol ou perto, né, do fogão, uma fonte de radiação ionizante ou não ionizante, qualquer coisa que use eletricidade, celular, tudo isso é fonte de radiação não ionizante, né? Ionizante seria mais um raio-x, enfim, a televisão antiga, monitor de computador antigo. Cheiro muito forte também, então tudo que for tiver uma influência intensa pode estragar o medicamento, né? Ou medicamento alopático Medicamento também, né? alopático, naftalina, perfume. Então, deixar numa caixinha aberta. Outra coisa que a gente orienta é não deixar a medicação homeopática líquida junto com a medicação em glóbulos, então dividir as caixinhas, né? Deixar líquido junto com líquido e glóbulos junto com glóbulos. E longe de todos esses agentes externos que o Du acabou de citar, né? Então, longe da geladeira, do micro-ondas, do celular, de locais quentes que tenham cheiro, né? Para preservar Por ao mais tempo, né? máximo essa ação desses medicamentos. A validade, vou falar da validade. Então, os glóbulos, eles interagem menos com o frasco, né? Tanto com o vidro como com o plástico. Então, a validade oficial é de 2 anos, mas ele dura muito mais. Já utilizamos um medicamento aí de mais de 10 anos. Um dos parâmetros, primeiro, é se você armazenou bem o medicamento e o outro é se os glóbulos estão soltos ou não, né? Então, se estiver grudado, não adianta, tem que trocar o frasco. E o líquido não, o líquido interage mais com o frasco, né? Principalmente com o plástico ou com a borracha. Então a gente recomenda que depois de 1 ano vocês troquem mesmo o medicamento. Por isso que, até por isso que a gente dá preferência aí para comprar em glóbulos, né? A farmacinha. Farmacinha é aquele kit, né? Que a gente já comentou. A gente está repetindo porque depois de 10 minutos a gente costuma repetir para pegar o pessoal que entrou um pouquinho depois.
Então a farmácia é importante ter em casa e carregar com você para onde você for, né? Então se você for viajar, Soraya, mas eu vou ficar só um dia. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, pelo menos alguns medicamentos a gente orienta a levar para onde você for, né? E sempre lembrando de tomar os mesmos cuidados, né? Então, não pode colocar dentro da mala junto com o computador, com o celular. Então, sempre tomando o mesmo cuidado nesse transporte, ou no carro, bem no lugar que bate sol. Então, tomar esse cuidado para preservar a ação do medicamento. E por que ter a farmacinha, né? Porque na hora que acontecer uma intercorrência em casa, uma urgência, e você precisar entrar em contato com o seu médico, você vai entrar em contato, passar todos os seus sintomas. Então não adianta você falar só que eu estou com dor de cabeça, né? Vamos até aproveitar a pergunta. Eu já vi aqui a pergunta. Ricardo, ele falou assim: boa noite, doutores, tudo bem? Tenho uma dúvida. Tudo bem, Ricardo? Quando tem, dor de cabeça no fim. Quando temos uma dor de cabeça causada por estresse ou correria do dia a dia, acabamos tomando um analgésico. O que podemos fazer no caso da homeopatia? Liga. Observe todos os detalhes do seu sintoma, se a dor de cabeça melhora sentado, deitado, de pé, num lugar aberto, fechado, com vento, enfim, se você pressionar com a mão, se melhora ou piora, ou algum alimento, todos os detalhes, observe e passe para a gente por mensagem, ou ligue se tiver mais intensa, né? Essa é a orientação que a gente passa. Tá brando, tá bem brando o sintoma? Passa a mensagem e aguarda. O sintoma tá agudo? Liga até a gente atender, né? E aí, passando esses detalhes, aí a gente consegue. Até foi ótima essa pergunta. O ideal mesmo é você saber qual medicamento você tomou da consulta, quando tomou, ou se ainda está tomando, porque às vezes tem como se fosse uma interação medicamentosa. Então é importante a gente saber, ter uma ideia do que você tomou, quando tomou e o que você está sentindo com o máximo de detalhes no momento, para a gente já conseguir fazer o raciocínio e conseguir já medicar para vocês terem um alívio mais rápido, né? Então, mas que chato, eu tenho que falar com o meu médico toda vez que eu tenho uma dor de cabeça. Por quê? Porque, primeiro, cada indivíduo manifesta a dor de cabeça de um jeito. Então, a dor de cabeça da Soraya não é igual à dor de cabeça do Eduardo. E não só isso, a dor de cabeça da Soraya de hoje pode ser diferente da dor de cabeça da Soraya de ontem. Então, para ontem pode ser um medicamento e para hoje outro medicamento. Como a homeopatia é muito individualizada, então é para cada indivíduo de uma forma. Naquele momento. E para momento. cada momento uma medicação, então tem que ter esse elo com o seu médico. Realmente é necessário essa conversa, né? E, Odu, eu achei bem legal o que você falou, porque é uma dúvida constante dos pacientes. Mas eu falo o quê? Né? Tá, então, por exemplo, aqui da dor de cabeça, o que ele pode falar pra gente? Repete essa lista que você falou que é muito importante. Em que lugar que está doendo exatamente? Então, pera, que lugar? Vamos devagar. Que lugar? Que é que lugar, né? Na frente, do lado, atrás do olho. Então, localizar bem pra gente aqui, né? Então, eu tô aqui, ó, do lado direito, minha dor tá mais... Porque às vezes a gente pensa, tô com dor de cabeça, mas aonde? Na cabeça. Não. Às vezes é mais desse lado, às vezes é mais desse lado, às vezes mais frontal, às vezes mais atrás. Então, localizar bem a região, né, da dor. Se irradia ou não, ou seja, se a dor vai para um lugar ou vai para outro. Né? Começa num lugar e vai para o outro. Tem gente que tem dor de cabeça na região cervical, mas acaba tem a dor na região cervical e acaba irradiando, né, para a cabeça. Enfim, tem vários tipos. Além da gente fazer o diagnóstico clínico, né, tá bom, é uma cefaleia primária, insalvo, enfim, a gente precisa saber disso também para acompanhar. Né? Então, além da gente fazer o diagnóstico clínico, a gente vai conseguir escolher o medicamento homeopático. Né? Que mais? Qualquer estímulo externo que influencie na sua dor de cabeça, melhorando ou piorando. Se está fresco o dia, se está calor, se você ingeriu alguma coisa diferente, se o cheiro está te incomodando, se o barulho está te irritando, ou isso piora a sua dor de cabeça. Se dormir melhora, aí depois
Também falando a respeito, né, da gente mesmo, se você ficar deitado, sentado, de pé, se você dormir, se vomitar, o que alivia, tudo que tiver influência, né, na dor, é importante vocês relatarem, que facilita muito a gente escolher o medicamento que vai ser mais eficaz, né, para cada caso, para cada quadro, né. Então, como eu sei, começo a observar, tá com dor? O que você faz? Você costuma ir lá pro quarto, ficar quietinho? Então, opa, então quer dizer que a luz piora, o barulho piora e sem, sem iluminação melhora, sem barulho melhora, ou então, eu acabei de pensar no que... Além de... Não, sei o que... pode continuar. Além de vocês facilitarem a gente escolher o medicamento que vai ser mais eficaz para vocês, além disso, o fato de você saber o que faz mal e o que faz bem para você também vai te ajudar, né? Esse autoconhecimento é muito importante, porque você já vai saber o que evitar ou o que buscar, né, na hora que você tem um quadro agudo, né? Pode ser algum fator desencadeante, então você vai diminuir, além do medicamento, da doença crônica que a gente vai falar daqui a pouco, fazer você ter, né, com uma frequência menor ou até parar de ter as crises, né, você mesmo já vai buscar, né, aquilo que te alivia. Então você vai fazer tudo concorrer para que você melhore mais rápido, na verdade. Então, para a gente é importante esses sinais de o que piora e o que melhora. E isso só o paciente pode nos trazer, e os né? concomitantes também, então, se durante a dor de cabeça você tem ânsia lembrei. de vômito, se você tem, né, pontos brilhantes na visão, algum tipo de aura, né? Pode ser antes, durante ou depois da dor de cabeça, também é importante. Tem gente que tem tontura. O que eu lembrei agora, o que eu ia falar, o Du também citou assim, e na hora que você tá com a dor, como é que você fica? Eu apoio no lado que tá doendo, ou então se eu apoiar o lado que tá doendo, piora. Eu fico em certa posição quando tá doendo, ou se eu me mover, isso piora. Então, todas essas... parece uma viagem, né, o que a gente está conversando aqui, mas tudo isso corrobora para a gente encontrar o medicamento. Então, quanto mais detalhes vocês trouxerem para a gente, mais certeiro vai ser a escolha da medicação. E aí isso mostra que é uma medicina que trabalha com os dois, o paciente e o médico. Os dois são importantes. Porque se o paciente não nos traz os sintomas com uma riqueza de detalhes, a gente não consegue encontrar a melhor medicação e aí demora mais, né? Costuma ser menos eficaz, né, o medicamento. Menos eficaz. Vamos dar uma... A Raquel entrou. Um abraço, Raquel e Walter. Vamos dar uma... O Flávio perguntou. Tudo grande, Flávio. Primeira vez. Eita, essa de separar os glóbulos em líquido, confesso que não sabia. Então, Vera, a pressão parcial, a força como é uma solução hidroalcoólica, ela tende a evaporar. Os glóbulos são sólidos, né? Eles estão impregnados com o medicamento, que geralmente é feito, a impregnação é feita com uma solução hidroalcoólica, mas é muito pouquinho, né? Então, vamos dizer assim, a força do líquido querendo sair do frasco é maior do que o glóbulo querendo sair do frasco, entendeu? Então, se você deixar num pote fechado líquido e glóbulo, existe a chance do líquido sair um pouquinho, porque evapora, né, o álcool, e sendo o veículo do medicamento, ele pode acabar atrapalhando a validade aí dos glóbulos. Então, por isso que a gente fala, ó, deixem os medicamentos, né, num frasco que tenha buracos, né, que não fique fechado. Não respiro, né? Isso. Agora, para ser mais criterioso ainda, o ideal é você deixar separado mesmo os glóbulos e o medicamento que for em líquido, né? Aí, aproveitando, logo em seguida, o Flávio falou assim, boa noite, doutores. E qual a durabilidade do remédio depois de preparado? O Flávio está querendo ajudar porque ele já sabe de tudo isso aqui. Mas eu agradeço. Um abraço, Flávio.
O preparado que ele está querendo dizer, eu acho, né? É o plus, né? Como é que a gente prepara o plus? Então a gente pega um copo de vidro, não vamos levar a sério isso aqui porque tem desenho, né? Vamos pensar um copo de vidro sem nenhum desenho, né? A gente põe um pouquinho de água e joga aqui 2 glóbulos da medicação que o médico te orientar. Os glóbulos vão dissolver e está preparado o plus, né? O plus a gente... Peraí. Pronto. A Eveline entrou também. Futura homeopata, grande homeopata. Então aqui tem um plus preparado. Um copinho de vidro, um pouquinho de água, eu já dissolvi os 2 glóbulos e eu vou sempre agitar, porque uma dose tem que ser diferente da outra. Eu agito 6 vezes e tomo uma colherada de acordo com a prescrição do seu médico, né? Então, geralmente a gente faz o plus de meia hora, de 10 em 10 minutos. Então, vão ser 4 tomadas, né? Minuto 0, minuto 10, minuto 20, minuto 30. E sempre agitar 6 vezes, porque uma dose tem que ser diferente da outra, por isso que a gente agita sempre a medicação. Em que momento a gente usa esse plus? Exatamente no que a gente está conversando, nos quadros agudos. Então, uma dor de cabeça, uma diarreia, uma dor de garganta, uma dor de ouvido, uma cólica renal, ou o que o Du falou lá do topa o dedinho, né? Bateu uma contusão, a gente também usa a medicação homeopática nesses quadros. Então, todos esses quadros agudos a gente costuma usar o plus como um tratamento para esses quadros, né? E o Flávio está nos ajudando aqui com essa dica. Poxa, quanto tempo dura esse plus, né, que a gente preparou? Então, essa solução a gente orienta a sempre renovar, né? Então, a cada 2 dias a gente orienta a renovar. Mas o que mais nos traz a lucidez é, se ele está transparente, ele está adequado. Quando ele começa a vencer, ele fica leitoso, fica mais esbranquiçado. Então, essa hora a gente precisa trocar a medicação. O que quer dizer trocar? Então, pegar um novo copo com água e dissolver novamente os glóbulos da medicação que o médico prescreveu. Pode trocar a cada 48 ou 24 horas, né? A gente tem muitas influências no ambiente. Acho prudente 24 horas. A gente sabe que dura mais, mas para a gente ter certeza, né, que o medicamento está funcionando, às vezes a gente orienta 24. A única questão é que, cada vez que eu tomar um plus eu preciso trocar? Não, aquele dia que você está tomando, você pode usar o mesmo, né? Até bom, porque no fim um frasquinho, gente, dura muitos anos, né? Então, o gasto com a medicação homeopática, vamos pensar, né, financeiramente, é realmente muito baixo, né? Porque a gente compra um frasquinho e a gente acaba usando o mesmo frasquinho por anos, né? Nos quadros agudos, eu tô falando, né? A gente lembra de mais alguma coisa sobre... Obrigado, Flávio, pela sua pergunta. Simone. Tratamento homeopático ensina a nos observar, a olhar para nós mesmos, a nos conhecer. Com certeza. Essa frase aqui é muito importante, né? Então, o tratamento homeopático nos ensina a nos observar, né? Então, tanto no momento em que a gente está se observando no quadro agudo, que nem o Du falou, né? Então, eu já sei que um local barulhento e com vários estímulos, aquilo pode me desencadear uma dor de cabeça, né? Então, a partir do momento que eu estou começando a me observar e a me conhecer, eu vou começar a evitar essas situações. Eu sei que comer aquele tipo de comida vai me trazer uma indisposição. Então, eu vou também evitar aquele tipo de situação. O tratamento do crônico muito provavelmente vai fazer com que você não passe mais mal, né? Ingerindo esse tipo de alimento. Mas, algumas vezes, também não tem porquê, né? Se for alguma coisa supérflua, dá pra evitar, né? E aí, a mesma observação para o tratamento crônico, né, Du? Então, a gente tem que se observar. Aí são... observações também no nosso dia a dia, né? Como eu me comporto em algumas situações, como eu lido com algumas situações. E a parte psíquica e comportamental também, né? Você quer falar um pouquinho mais sobre isso?
Eu acho que é para todos os níveis, né? A adaptação aí, que é a, é a- são os mecanismos de defesa, né, que a gente tem. Pode ser uma adaptação biológica, que é o que a gente está falando até agora, mas pode ser uma adaptação comportamental também, né? A gente precisa se conhecer, precisa conhecer o próprio temperamento para saber se convém ou não a gente ir para algum ambiente ou não, né? Que pode fazer mal para a gente ou fazer bem, né? Então, a saúde inclui isso, né? A gente tem que sentir prazer nas relações sociais também, sentir prazer em comer, sentir que o corpo está saudável, né? Tudo isso faz parte da saúde. Então, sim, a homeopatia é um dos melhores convites para a gente se conhecer, né? Esse é o grande segredo da homeopatia, né? A gente se conhecer. Escolher boas amizades, que nem a Rosângela, que a gente esquece de falar da colher e ela ajuda a gente. Obrigado. O tamanho da colher é a colher de chá, tá? A Rosângela é outra pessoa que sabe muito de É, a homeopatia homeopatia e que faz faz aqui décadas. perguntas só para É, só pra gente lembrar. a gente lembrar o que a gente precisa falar para as pessoas. Então a gente usa a colher de chá, mas não quer dizer que se você não tem uma colher de chá em casa, você não vai poder tomar o plus, né? A grande questão é que você precisa estimular a língua de alguma forma com a medicação. Então, uma dosezinha pequena, não precisa ser uma dose grande, né? Uma dosezinha pequena que estimule aí a língua, que na verdade são as terminações nervosas, Nervosa, né? né? É. Bom, antes que alguém já relembre a gente, Hum. de preferência o copo de vidro e a colher, que o pessoal às vezes acha que é melhor a colher de plástico, mas o ideal é uma colher de aço, né, de metal, e que a gente não deixa a colher dentro do copo, né? Tem que deixar do lado de fora, de preferência até com o pires em cima, né? Então, agitou, toma e deixa apoiadinha. Não deixa a colher lá dentro, não. E o pires para isolar, né? Para não cair nenhum Para não ficar bichinho, né? coisa. Ai, ótimo. Locais que tem muita formiga, as formigas vão atrás do plus. Por quê? Porque a medicação homeopática Um dos veículos, né? é o É o açúcar. açúcar. Então elas vão atrás do plus. E primeiro que elas vão ser tratadas, né? Então também não é legal para formiga. Tem Então isso. o ideal é colocar um pires para. Ai, desculpa, o que eu queria dizer é, e aí, caiu uma formiga no meu plus, eu posso continuar tomando? O ideal é refazer a medicação, né? Mas põe um pirizinho. Vamos continuar. Tem alguma? Doença crônica, né? Não, eu só queria ver se tinha mais alguma. E Acho que depois de não. usar o copo, tem que tomar algum cuidado? Muito obrigado, Valéria. Essa pergunta também é bem legal. Tem que tomar algum cuidado. Ele tem que realmente ser bem lavado. O ideal é ferver uma água e colocar dentro do copo para higienizar, né? Ou então, para quem tem máquina de lavar louça, colocar na máquina de lavar louça. Então tem que ter esse cuidado com o copo e com a colher. Precisa sim. Obrigada por essa pergunta. O calor em geral diminui, né? A força medicamentosa, né? Então, Legal, Du. Essa resposta foi. o calor, É né? isso mesmo. É só a gente lembrar que quando você esquenta muito uma coisa, tudo vira carvão, né? Então perde as propriedades, né? Então tem um copo, joga uma água bem quente lá. E depois de ter lavado, né? De ter lavado, né? Ter Toda essa. lavado, secar. Ai, meu Deus, a Vanessa. Não façam como eu, que tomei o resto do pus que ficou no copo. Sem querer, claro, né? Às vezes a Ai, meu gente faz Deus. isso mesmo, acontece isso. Por isso que tem que já dispensar, é isso mesmo. Porque no fim, parece água, né? Água, né? É. Então o copo, se esquecer o copo na pia assim, a pessoa pode pensar que é só água e tomar a medicação sem saber, né? Ó, o Ricardo perguntou, estou usando uma garrafinha de vidro, tem algum problema? Nenhum problema, viu, Ricardo? O Plus a gente vai usar só durante 24, 48 horas e a garrafinha de vidro tá perfeita. A garrafinha de vidro, Ricardo, até talvez você esteja falando isso para nos dar uma dica aqui também. Estou achando isso, porque o Ricardo também é outra pessoa Eu bem também. assídua.
A garrafinha de vidro a gente sugere para quem precisa tomar o plus e está Fora de casa. fora de casa. Então eu vou passear, hoje eu vou ao cinema, mas eu preciso tomar meu plus, não vou ficar em casa, né? Leva a garrafinha de vidro. Então todo mundo vai estar pensando que você está tomando uma aguinha e você está tomando a sua medicação. A garrafinha vai estar a medicação e ao invés da colher você toma uma tampinha da garrafinha, né? No lugar de uma colherada. E na hora de agitar, você bate a garrafinha, né? Na próxima live eu trago de novo a garrafinha para trazer esse exemplo em evidência, mas a gente bate a garrafinha assim 6 vezes para agitar a medicação. Então vamos voltar lá na nossa conversa. Então a gente dividiu lá, vamos voltar aqui para o nosso contexto. Doença aguda, falamos, né? Doença aguda, medicamento, né? Então a Pra gente doença dividiu, aguda, né? Aqui a energia vital entrou em desequilíbrio, manifesta em doença, e ela pode ser a doença aguda ou doença crônica. A doença aguda, eu acho que a gente já conversou bastante aqui, que são as epidêmicas ou as individuais. As epidêmicas foi o que a gente... deixa eu aproveitar. Então, nas doenças epidêmicas. Então, a Soraya está com Covid e o Eduardo está com Covid. Eu uso o mesmo medicamento, já que os dois estão com Covid? Pode ser, mas pode não ser. Pode não ser. Por quê? Porque a Soraya vai manifestar o Covid de uma forma e o Eduardo vai manifestar o Covid de outra forma. Então, tem que entrar em contato com o médico, trazer os sintomas para o médico encontrar a medicação para cada um, para aquele momento, né? E aí, vamos para o outro lado, doença crônica. O que é a doença crônica? É aquela que demora mais para encontrar melhora, né? E se deixar da própria sorte, muitas vezes não melhora, né? Boa, essa é importante. Então, tem muita gente que fala, puxa, mas então se eu deixar aqui, ela não vai melhorar sozinha? Meu corpo não vai ter essa... A chance de melhorar, não melhorar é grande, né? Porque aí ela precisa de um estímulo medicamentoso, né? E o medicamento ele tem que ser escolhido segundo uma hierarquia dos sintomas, né? Os sintomas mais profundos, enfim, aí é um... enfim, precisa de toda aquela conversa, né, durante a consulta para a gente avaliar. Nos casos agudos também, mas no quadro agudo a gente já está com aquilo tão aflorado, né, e sentindo aquilo tão de uma maneira geralmente mais intensa, né, que fica mais fácil. No quadro crônico, a gente precisa muitas vezes relembrar, e às vezes não, mas a gente precisa relembrar e precisa conversar com mais detalhes e avaliar todas as funções psíquicas, todas as funções biológicas. A gente vai, né, fazer todo um questionário, né, para saber como é que está a saúde em geral. E, enfim, aí tem as doenças crônicas verdadeiras e as falsas. As falsas dependem de algo que esteja, né, alguma influência nociva, né, as quais a gente ou está se expondo ou, por escolha ou não, né? Então, exemplo, eu estou comendo lanche todos os dias porque eu estou com a vida muito corrida e agora eu estou, né, com mal-estar gástrico e tal. Então, e aí você para, né, de comer e fica bem. Isso, então Isso falso. é falso porque, né, você retirando, né, aí você melhora. Vamos Agora também pode ser verdadeira. Tipo, você se alimenta muito bem e tem um mal-estar gástrico, né? Então, aí já é uma doença crônica verdadeira, não tá dependendo só de um mau hábito, né? Isso. Então, a falsa é que nem o Edu falou, se você tira o estímulo, a gente melhora. Tá? Então, ela é falsa por quê? Porque é um estímulo que está dando aquele sintoma. Se eu tirar aquele estímulo, a gente melhora. Então, por isso que a gente chama de falsa doença, né? Falsa doença crônica. Eu queria pensar, outro muito comum que eu não sei, eu tenho isso, eu acho que não sei se você tem. Muitos pacientes comem à noite com muito sal. Aí eles tomam muita água porque a comida estava muito salgada. E aí eles acordam de madrugada porque beberam muita água e aí tem que ficar acordando várias vezes de madrugada para fazer xixi. E aí eles trazem para a queixa da consulta uma insônia. Eu tenho insônia.
mas na verdade não é que ele tem um insônia, ele acorda várias vezes para fazer xixi, demora, né, para dormir e acaba não dormindo à noite. Então, se tiver... Aí o sintoma correto é, tenho desejo por sal à noite. Esse é o sintoma da doença crônica verdadeira, né, que você deve relatar. Que a gente tem que dar um medicamento para que diminua a vontade de comer coisa salgada e a sede aumentada à noite. Né? E a gente observa que é uma coisinha que está acontecendo ali, né, na janta, que se não for uma conversa, né, essa é a importância da conversa, consulta homeopática, né, ela tem que ser uma conversa com todos os rica em detalhes, né, senão a gente acaba perdendo aí, a gente só vai ficar, se a gente só chegar com a queixa do paciente, eu estou com insônia, e não entrar nesses detalhes, né, a gente vai perder muita coisa que a gente poderia estar arrumando ali, né. Esse limiar entre a falsa doença crônica e a doença crônica verdadeira, às vezes ela é meio sutil, né? Ela é... Por exemplo, até esse exemplo, isso que eu falei antes, eu como lanche porque minha vida está corrida, é questionável, né? Por quê? Fala mais. Se você está tendo vontade de comer lanche, né? Você poderia ter uma escolha mais saudável, né? Então confunde um pouquinho. Mas a falsa doença crônica é aquela que se você está dependendo muito do externo, né? Você retira aquilo e aí você melhora. Agora, sempre questione por que eu estou buscando isso, né? Que aí pode ser um sintoma de doença crônica. Por sinal, o apetite para... Apetite para coisa gordurosa é é sintoma, com sintoma. certeza. Precisa levar isso. Verdadeira. Isso precisa levar para consulta, né? Então, até vamos aproveitar esse gancho do sintoma. Então, puxa, mas eu preciso ficar indo na consulta aí de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, ou que seja de 2 em 2 meses ali no começo, né? Eu tô bem, né? Então, a gente vai trazer aqui alguns sintomas que às vezes a gente tem e nem pensa que isso pode ser já um indicativo de que, olha, a nossa energia está em desequilíbrio. Podemos entrar nesses exemplos, né, que a gente... Então, por exemplo, isso aqui, esse apetite, né? Apetite por coisas diferentes aí, né? Por comidas gordurosas, ou, nossa, eu tô precisando de doce toda hora. Isso não é isso o meu habitual, né? De repente eu comecei a ter uma vontade de doce. Então já é um indicativo de uma doença crônica. Eu trouxe uma listinha aqui. Se você for lembrando de alguma coisa, vai falando. Os distúrbios metabólicos muitas vezes dão isso o Maffei, né, que é esse patologista que a gente fala bastante, ele chama isso de fome específica. Né? Então, quando o seu organismo não está lidando bem com algum... seu metabolismo não está legal com algum tipo de alimento ou nutriente, né? Muitas vezes a gente ou sente aversão ou a gente sente muita vontade, né? Por exemplo, um diabético, ele não consegue utilizar bem o carboidrato, ele vai ficar tendo vontade de comer doce, né? Apesar de estar com uma glicemia alta, né? Vai ter vontade ou de comer muito ou de comer doce, né? Então, é importante vocês observarem primeiro e relatarem isso para a gente, por todos os motivos, né? Primeiro a gente vai fazer um diagnóstico clínico, vai pedir exames, né, para fazer esse diagnóstico, se necessário for. E aí depois a gente vai ter que escolher o medicamento homeopático baseado nesses sintomas, né? Você vai se conhecer melhor e vai tentar evitar, né, uma piora, né, da sua saúde, tá se expondo, né, a esse mau hábito, tá tudo ao mesmo tempo. Eu vou citar só alguns por causa do adiantado da hora. Então, uma fome insaciável, né? A gente acha que isso não é coisinha do dia a dia, mas não, pra gente isso é um sintoma, né? Então, eu tô com aquela fome que, nossa, nada tá matando a minha fome, né? Isso é é um sintoma pra gente, né? Muita gente tem a mão fria e sua, né? Isso pra gente é importante relatar durante a consulta. A minha narina fica tampada, uma delas ou as duas, toda hora ela fica tampada. Isso pra gente também é um sintoma. Então, quer dizer um sintoma? Quer dizer que
a energia não está equilibrada e ela está tendo que manifestar alguma coisa para dizer que ela está precisando de um estímulo para reassumir aí um novo equilíbrio, né? Cãibras, né? Cãibras na panturrilha é um sintoma, né? Acho que não dá. Vamos deixar para outro dia isso, por causa do horário, Tá. porque eu tô vendo que tem algumas perguntas aqui. Tá, entendi. De qualquer maneira, todos esses sintomas que são frustros, ou seja, não tira muito da sua energia, não te atrapalha muito no dia a dia, ele já tem um significado de que alguma coisa não está funcionando bem, né? E quando algo não está funcionando bem, isso é um ponto, ou uma porta de entrada, ou um ponto de desequilíbrio por onde né, as coisas podem, um desequilíbrio maior pode se iniciar, né? Então, por isso que a gente até orienta os pacientes, ó, começou a ter sintoma, mesmo que seja frustro, né? Começou a ter sintoma crônico, é melhor, mais prudente passar em consulta, porque aí você, enfim, é melhor, né, para sua saúde. Por exemplo, você tem alguma coisa na sua casa que não está funcionando bem. A chance daquilo ali, uma hora quebrar e você aí ter que sair correndo para arrumar, né? Então, se tem alguma disfunção, alguma coisa que não está indo bem, na patologia eles falam de enfermidade, né? Que é aquilo que não está firme, né? Que tem um prejuízo da sua função. Então você tem alguma parte do seu corpo que está, né, enfermo, não está firme, não está funcionando muito bem. É legal você já deixar funcionando bem para ter uma resistência maior, né? A nossa futura homeopata perguntou uma pergunta super importante. Onde é a absorção do remédio homeopático? Boa pergunta, boa pergunta. Teoricamente, ninguém sabe direito, né? Teoricamente, ele é mais sentido nas terminações nervosas, né? Eveline, é diferente da medicação alopática, né? Então, a medicação alopática tem aquela preocupação que precisa chegar lá no estômago para ser absorvido, né? Manter a dose terapêutica. Isso. A medicação homeopática é tudo energia, né? Então, é uma energia, que é a energia do remédio, agindo na energia vital. Então, é tudo muito sutil, né? Então, a gente sempre traz o exemplo do ímã, né? Que se a gente colocar aqui dois ímãs, a gente não vai enxergar o que está acontecendo, mas eles grudam, né? Quando um está na frente do outro, né? Lógico, polos diferentes, né? Contrários. Mas a gente não está enxergando o que está acontecendo aqui, mas existe uma energia agindo. Então, a mesma coisa no medicamento. A gente não enxerga o que está acontecendo, mas existe essa ação. Então, o medicamento é uma energia que age sobre a energia vital. O que acredita-se é que é através das terminações nervosas. Por isso que a organismo gente sinta mais, né? Por isso que a gente Aquela, orienta. acho que aquela experiência que a gente tem na escola, sabe? De tem um espelho d'água e dois locais, né? Tremendo e gerando ondas, e isso cria vales e picos, enfim. E a interferência que um, né, tem no outro, eu acho que o medicamento homeopático tem, entre aspas, aí um campo, né, que é próprio dele, e a gente tem o nosso, né? A gente vai acabar sentindo essa influência, né? Mas por onde exatamente o nosso organismo funciona como um todo, né? Eu acho que a parte mais sensível são as terminações nervosas, mas não necessariamente só isso, né? Tanto que a gente pode tomar um medicamento ou, né, dar para o paciente pela língua, pelo nariz, uma alfação. Às vezes não dá nenhum deles, às vezes você fala para passar na pele. Na pele tem que ser algum lugar que a pele esteja sã, né? Nos casos raros, Nos casos, né? raramente, né? Mas é isso aí. O mais comum é, que nem o Du falou, pela boca, mas existem alguns outros locais que a gente consegue estimular porque é o indivíduo como um todo, né? Então, É o campo todo, né? isso é o campo todo. Inclusive a matéria, né? Gosto tanto da homeopatia que se pudesse passaria todo mês. Que legal, Lourdes. Minha nossa, eu adoro pão e bolachinha, nem me fala. Lá vem a Páscoa, chocolatinho pode. Quem que é? A Valda. Tudo pode com moderação. A minha mãe fala, se comer um pouquinho de tudo, tá bom, não faz mal.
A Vanessa falou, nunca falei isso em consulta, sempre tenho fome, então leve isso para a sua consulta, que isso é importante. Doutor, se prepara para a próxima consulta, tô anotando tudo. A Evelise falou, pés gelados são sintomas? São. São. E outra coisa também é interessante, sintoma. Eu durmo com os pés para fora da cama. Ou eu não cubro os meus pés durante a noite. Isso. São coisas que, né, a gente fala, nossa, não dá bem, vou falar para o meu médico, mas sim, isso é sintoma. E olha, o Hahnemann, quer dizer, se é sintoma é porque o Hahnemann observou isso quando ele experimentou as medicações, mas a gente deixa isso para a próxima consulta. Consulta não, para a próxima live. Eu tenho uma reação muito rápida com a medicação homeopática. Então, entra naquele tema da semana passada. Não é isso? Não lembro qual foi. Da gravação. Não é isso que ela tá falando? Será? Não, é que ela reage bem mesmo. Ah, ela responde? Ela responde. Tá. Aquela já é evoluída. Entendi. Não ia falar isso porque eu só tô falando bem das pessoas, fica parecendo que eu quero. Olha o que escreveram aqui do Dr. Eduardo adora um chocolate. Como ele sabe? É verdade. Nossa. E pior, sabe o que é pior? Geralmente não chega aqui em casa. Eu como tudo. Eu nem fico sabendo. Não, brincadeira. Tem chocolate aqui. Geralmente eu trago pra casa aqui, ó. E fica ali. Pra visita, filho, esposo. A gente vai comendo aos pouquinhos. Obrigado, viu, pessoal? Eu acho que eu faço uma cara tão de feliz quando eu ganho chocolate que o pessoal já chega e fala, eu trouxe seu chocolate. Obrigado. Mas não pode, tá? De segunda a sexta-feira não pode comer chocolate. Só de sábado e domingo. Só para quem trabalha bastante. Né? Pode um pouquinho. Tá bom. Eu tô brincando, hein, Lourdes? Todo mundo sabe que o Dr. Eduardo adora chocolate, que ele come todos os chocolates lá na consulta. Não como todos. Ele traz na família e traz um pouquinho. Ele traz para os filhinhos. Na próxima live quero ver os cachorrinhos. Você não sabe, Evelise. O cachorrinho faleceu em novembro, mas depois a gente te conta. Não, mas faz tempo já, né? Agora eu já tô bem. Já não se recuperando. Mas a gente ficou bem abalado. Mas depois a gente te conta isso. Mas explica por quê. Explica por quê. Por que o quê? Porque ela está perguntando dos cachorros. É que a gente falou, a gente teve uma reunião muito legal. A Eveline tem uma liga homeopática num lugar que nem... enfim, não tem tantos homeopatas. A atitude dela e a iniciativa dela pra gente deixa a gente super feliz, assim, que... enfim, ela se interessou e a gente está aqui no que a gente puder ajudar. Ela se interessou e procurou alguém para falar sobre a homeopatia. Então foi um movimento muito legal. E a gente acabou de fazer uma reunião com ele. Né? E a gente falou que a gente adora cachorro e ela não sabia. E ela foi delicada e estava perguntando. Só a última, vai. A Fátima falou assim, o Dr. Eduardo adora bis. Nossa, verdade. É o que ela mais gosta. Eu sou baratinho, né? E a Van perguntou se chegou aqui o meu chocolate. Chegou. Né? Sexta-feira a gente assistiu o filminho com o meu chocolate. Muito obrigada, viu? Aqui em casa a gente diz que se comer chocolate antes da Páscoa, nasce o rabo. Foi boa essa, vou usar com as crianças. Bom, tá bom, vamos finalizar? Bom. Gente, muito obrigado mais uma vez, foi muito gostoso. Puxa vida, né? que pena, Yasmin acabou de entrar, um beijo, querida. Mas a gente tá tendo que finalizar, porque falta um minutinho pra gente fechar aqui a nossa live. Muito obrigada a todos pela participação. Nos enviem as dúvidas. Se puderem, nos enviem sugestões de tema. Isso, para semana que vem a gente já entrar conversando, né? Falando sobre o assunto, né? Então, bom descanso para todo mundo. Beijo. Muito obrigado Tchau. E beijo. Tchau, tchau.